Boa noite. Boa noite. Nova fase da Operação Lava Jato apura desvios em contratos do Ministério do Planejamento. Mais 3 ex-funcionários da Secretaria Estadual da Fazenda são presos na investigação da máfia do ICMS. Trabalhadores e empresários ocupam a Avenida Paulista em defesa da indústria e de empregos. Explosão na China tem impacto de terremoto e mata mais de 50 pessoas. Dois ex-delegados tributários e um inspetor fiscal aposentado, todos ligados à Secretaria da Fazenda de São Paulo, foram presos em mais uma etapa da investigação da máfia do ICMS. Eles são suspeitos de cobrar propina de empresas para aliviar dívidas com a Receita Estadual. Agora já são 10 os presos suspeitos de integrarem a quadrilha que recebia propina para liberar multas de ICMS, o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias e Serviços, de grandes empresas aqui em São Paulo. Há 3 semanas, 7 ordens de prisão foram cumpridas. Nesta manhã, mais 3. Foram presos Newton Cleide Araújo, ex-delegado regional tributário de São Bernardo do Campo, Emílio Bruno, ex-delegado tributário de Santos, e Malvino Rodrigues, inspetor fiscal aposentado. Eles atuavam na Secretaria Estadual da Fazenda. Com eles foram apreendidos documentos, carros de luxo e dinheiro. Acredita-se que o esquema movimentou 53 milhões de reais em propina. A maioria nega a participação, nega a existência do esquema, mas nós temos sim um colaborador. As provas tanto do inquérito policial, do procedimento investigatório do Ministério Público, que está sendo compartilhado com a Corregedoria, são bastante robustas. As investigações do Ministério Público e da Corregedoria da Administração do Estado avançam e outros nomes ainda podem surgir. Os fiscais que já foram presos estão sendo investigados por corrupção, associação criminosa e enriquecimento ilícito. Todo o patrimônio deles está sendo levantado. A ação dos fiscais foi revelada na delação do doleiro Alberto Youssef à Operação Lava Jato, que apura desvios na Petrobras. Ele disse em depoimento que entregou dinheiro a fiscais da Secretaria de Fazenda de São Paulo de 2006 a 2012 e que estava a serviço de 2 empresas fabricantes de cabos elétricos. Uma delas é a Prisma, um braço da multinacional Pirelli, que tem 5 fábricas em São Paulo. O nome da outra não será divulgado por enquanto para não atrapalhar as investigações. Elas estão sendo tratadas como vítimas, como colaboradoras do Ministério Público, do Judiciário, enfim, e da Corregedoria também. Após a delação do doleiro, em meio às investigações, o governador Geraldo Alckmin trocou toda a cúpula da Receita Estadual. Ao menos 10 servidores foram exonerados. Alckmin negou que as demissões tenham sido por causa da descoberta do esquema de corrupção. São pessoas técnicas, não tem nenhuma ingerência política. Renato Vilela, quando chegou, substituiu o secretário adjunto, substituiu outras coordenadorias e gradualmente vem colocando pessoas que, ao seu ver, possam colaborar mais. Em nota, a Secretaria da Fazenda diz que colabora com as investigações. Depois da Petrobras e da Eletrobras, a Operação Lava Jato apura irregularidades em contratos do Ministério do Planejamento. Na 18ª fase da operação foi preso Alexandre Romano, ex-vereador do PT na cidade de Americana, no interior paulista. Esta fase foi batizada de Pichuleco 2 por ser uma continuidade da etapa anterior. Alexandre Romano foi detido no aeroporto de Congonhas. Ele é suspeito de ser um dos operadores do pagamento de propinas por meio de contrato assinado pelo Ministério do Planejamento. Segundo as investigações, empresas do grupo Consiste Software faziam repasses a pessoas encarregadas de intermediar os subornos. A Consiste foi contratada por entidades que assinaram acordo de cooperação com o Ministério do Planejamento para gerir o software que autoriza pagamentos consignados de servidores federais. O contrato foi firmado em 2010, quando Paulo Bernardo era o ministro. Além das empresas de fachada em nome dele, ele indicava alguns escritórios de advocacia e outras modalidades de empresas para que fossem feitos esses pagamentos
do valor. Pela primeira vez, advogados são investigados na Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, eles emitiram notas fiscais falsas. Esses escritórios seriam prestadores de serviços ao PT e com relações próximas com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, e com seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. No entanto, a Polícia Federal não atribui ao casal envolvimento na Pichuleco 2. Gleisi Hoffmann já é alvo de investigação da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, porque, segundo delatores, teria recebido R$1 milhão na campanha de 2010. Ainda segundo a investigação, mais de 20% dos R$52 milhões desviados foram repassados entre 2011 e 2014 à empresa Jump de Milton Pascovitch, que assinou o acordo de delação premiada e está em prisão domiciliar. Posteriormente, o dinheiro teria sido destinado a João Vacari Neto, na época tesoureiro do PT. Infelizmente, ao contrário dos nossos reservatórios d'água, o que se verifica aqui é que esse volume de propinas está longe de atingir o volume morto. A mensagem que deve ser lida aqui não é uma mensagem de descrença. Ao contrário, o que se deve ter aqui é que o esquema é grande, o esquema de corrupção é grande, é sistemático e deve ser combatido de forma veemente. O Ministério do Planejamento informou que vai rescindir o contrato investigado nessa nova fase da Operação Lava Jato. Presidente Dilma Rousseff participa de encontro com movimentos sociais no Palácio do Planalto. Ela disse que é preciso respeitar o resultado das urnas, o adversário e as regras do jogo. Representantes de diversos movimentos sociais fizeram discursos contra o que chamaram de golpe e terceiro turno. Dilma falou sobre o respeito e o diálogo com as pessoas que pensam diferente. Diálogo é diferente de pauleira. Diálogo é diálogo, pauleira é pauleira. Então ninguém pode chamar de diálogo, xingar as pessoas. Respeitar o adversário não é ficar agradando o adversário, não. É o seguinte, eu brigo até a hora do voto. Depois eu respeito o resultado da eleição. A presidente também citou uma carta enviada pelo Papa Francisco ao Brasil no ano passado na Copa do Mundo. O Papa pregava a paz e respeito entre rivais e a importância do fair play. O fair play é respeita o resultado e respeita e honra o adversário. Respeite e honre seu adversário. Porque se você não respeitar o resultado do jogo, você não pode entrar no jogo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as ações que correm no TSE que pedem a cassação da presidente Dilma Rousseff. As instituições brasileiras vivem uma fase de rara covardia, não conseguem deliberar sobre temas muito relevantes. Um dia depois de o Tribunal de Contas da União ter dado mais prazo para Dilma Rousseff se defender no processo em que é questionada a prestação de contas do governo de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para deliberar sobre um pedido de cassação dos mandatos de Dilma e de Michel Temer. Pedido feito pelo PSDB, já tinha sido discutido pelo TSE em março. Naquela ocasião, a relatora do processo, ministra Maria Tereza, tinha recomendado o arquivamento, achava que não havia o que investigar. O ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e hoje, 5 meses depois, trouxe o seu voto. Gilmar Mendes divergiu da relatora, acha que há sim muito por ser investigado, desde manobras fiscais que o governo praticou no ano eleitoral, até a utilização de verba suja desviada da Petrobras na campanha eleitoral de Dilma Rousseff. O tribunal precisava deliberar, tem 7 membros, precisava decidir se acompanhava a relatora pelo arquivamento ou Gilmar Mendes pela abertura da investigação. Abriu-se a votação, um ministro acompanhou Gilmar Mendes, o outro não chegou a votar, mas insinuou que também acompanharia. Quando chegou a vez de Luiz Fux, o ministro Luiz Fux pediu vista do processo e suspendeu novamente o julgamento. Não há prazo para que Luiz Fux devolva o processo para a deliberação do TSE. Gilmar Mendes não pode nem reclamar, porque num outro processo, no Supremo Tribunal Federal, em que se discutia a legalidade da doação de empresa para campanhas eleitorais, o ministro foi vencido, formou-se uma maioria, 6 votos a favor da inconstitucionalidade das doações de empresas para campanhas eleitorais. Mas antes que se proclamasse o resultado, Gilmar Mendes pediu vista do processo. Isso já tem mais de um ano, o ministro não devolveu o processo para o julgamento. Estão aí
a Câmara e o Senado discutindo o que fazer com as doações de empresas para campanhas eleitorais. Agora o TSE. Há 4 pedidos de cassação contra Dilma e Temer tramitando no TSE. E o tribunal não consegue decidir nem se abre o processo. Não está deliberando agora sobre a cassação, é apenas a abertura do processo. Enquanto isso, o PT diz que não cometeu nenhuma ilegalidade, porque todo o dinheiro sujo que veio da Petrobras foi declarado formalmente à Justiça Eleitoral. O TSE foi transformado em lavanderia de dinheiro sujo e não se importa com isso. Deveria investigar não só as contas do comitê de Dilma, mas também a dos outros candidatos. Aécio Neves recebeu das mesmas empresas que doaram para o PT. Uma doação é limpinha, outra é suja. O tribunal deveria se interessar por isso, mas não se interessa. A podridão escorre pelos seus escaninhos, mas o TSE não decide nem se abre ou não abre o inquérito. Já se sabia que a justiça brasileira é cega. Descobre-se agora que falta-lhe também olfato. Boa noite. Integrantes da Força Sindical e empresários interditaram hoje a Avenida Paulista. Eles protestavam em defesa da indústria e do emprego. Os manifestantes se concentraram na frente da estação Paraíso do metrô e depois seguiram em passeata pela Avenida Paulista. Uma das vias foi completamente fechada. O ato, chamado de Grito de Defesa da Indústria e do Emprego, é organizado por várias centrais sindicais, entre elas a Força Sindical, a UGT e a CGTB, além de empresários da ABIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Os organizadores afirmam que este não é um ato contra o governo, mas sim contra o desemprego, a inflação alta e as tarifas públicas. Ainda, segundo os organizadores, a produção industrial no país caiu cerca de 6,9% entre janeiro e maio deste ano. No final do mês passado, os mesmos sindicatos organizaram uma outra manifestação com foco nos juros altos da economia. O ato foi em frente ao Banco Central na Avenida Paulista, na data em que o Comitê de Política Monetária definiu um novo aumento da taxa básica de juros, passando de 13,75% para 14,25%. Segundo o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, o protesto pede a mudança das políticas públicas na economia. A indústria vem sofrendo ataques nesses últimos 12 anos, diminuindo, aumentando a desindustrialização. E quem perde com isso não são só os empresários, é a sociedade e principalmente o trabalhador. O Supremo Tribunal Federal encerrou a sessão de hoje sem colocar em julgamento a ação que pode descriminalizar o porte de droga para consumo pessoal. O caso estava na pauta do dia, mas os ministros dedicaram toda a tarde à análise de outro processo relativo à possibilidade de o judiciário determinar reformas em presídios superlotados. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, informou que o julgamento da ação sobre as drogas será iniciado na próxima quarta-feira. A seguir, os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Acidente leva a caos à cidade chinesa. Explosão teve impacto semelhante ao de um terremoto. Pelo menos 50 pessoas morreram. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O
governo federal está fazendo os ajustes necessários para superar os desafios da economia e, ao mesmo tempo, colocar o Brasil outra vez no caminho do crescimento. Por isso, está iniciando uma nova etapa do Programa de Investimento em Logística em parceria com a iniciativa privada. São 198 bilhões de reais em investimentos que vão impulsionar o crescimento do país e gerar emprego e renda para os brasileiros. Concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar regiões produtivas de todo o Brasil. Uma infraestrutura moderna vai trazer mais agilidade na distribuição e competitividade nas exportações. Mais qualidade nos serviços prestados à população e menores custos. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Governo Federal. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Hoje no Tudo Seu, confira as principais estreias do cinema. Da telona pra telinha, eu converso com o ator de inúmeras novelas e minisséries. Pedro Paulo Rangel vai estar conosco. E tem musical. Sim, como a gente ama todo tipo de arte, vai ter MPB das boas, com a minha querida Rosa Passos. Todo seu, hoje, 10h30 da noite, tá faltando você. Tô aqui te esperando. A cidade chinesa de Tianjin tem cenário de guerra depois da série de explosões na área do porto. 50 mortes foram confirmadas, mais de 500 pessoas ficaram feridas. As imagens gravadas por um celular são impressionantes. Cerca de 30 segundos depois, outra explosão ainda mais forte, equivalente a um terremoto de magnitude 3. Produtos químicos que estavam sendo transportados em contêineres explodiram por causas ainda não conhecidas. O impacto foi tão forte que o Centro de Vigilância dos Estados Unidos registrou atividade sísmica na região e num raio de 160 quilômetros. Prédios a mais de 2 quilômetros tiveram portas e janelas arrancadas. A região industrial do porto foi devastada. O cenário é de guerra. Contêineres ficaram destruídos. Centenas de carros que estavam num pátio de estacionamento foram incinerados. Entre as vítimas estão 12 bombeiros. A agência estatal de notícias informou que os trabalhos dos bombeiros foram suspensos hoje porque faltam informações sobre quais materiais perigosos estavam nos armazéns onde aconteceram as explosões. Executivos da empresa de logística dona do local foram detidos. Tianjin fica a 140 quilômetros da capital, Pequim, e tem 15 milhões de habitantes. Estamos em pleno inverno, mas as temperaturas durante o dia em todo o estado de São Paulo estão bem acima da média para esta época do ano. Aqui na capital paulista, a máxima durante a tarde chegou aos 28 graus e agora à noite já está um pouco mais fresco, faz 18 graus. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para amanhã. Sem notícias animadoras, pelo menos até a semana que vem, não temos chuvas previstas. A explicação continua sendo a mesma, a imensa massa de ar seco que continua estagnada, mantendo o tempo firme e ensolarado em boa parte do país, incluindo todo o estado de São Paulo. Nesta sexta-feira, a máxima chega aos 31 graus em Votuporanga. No centro-norte do estado, as menores temperaturas serão registradas na cidade de Franca, que mesmo assim faz calor. Mínima de 14 e máxima de 26 graus por lá. E no litoral, as temperaturas durante a tarde vão ficar na casa dos 27 graus, com o tempo bem aberto. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 26. E o final de semana vai ser de sol e calor. No sábado, a máxima chega aos 27 graus e no domingo, o calorão será de 28 graus, muito quente.
E esse ar seco, que pode fazer mal à saúde, deixa a camada de poluição na cidade bem visível. Hoje, na Grande São Paulo, apenas 6 das 28 estações de medição de ar da CETESB registraram qualidade boa, que é quando a quantidade de micropartículas de poluentes por metro cúbico de ar fica entre 0 e 40. O problema é que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse critério é outro. Segundo a OMS, quando esse patamar chegar a 50, já está prejudicial para a saúde. Hoje, completou 19 dias sem chuva na capital paulista e o ar seco tem impedido a dispersão dos poluentes, que ficam concentrados no horizonte da cidade. O ar está tão poluído que é como se um adulto de estatura mediana fumasse 2 cigarros por dia. Os grandes vilões são mesmo os escapamentos, carros, ônibus e também os caminhões, que representam 10% da frota, mas são responsáveis por quase metade dos gases tóxicos lançados na atmosfera. Em São Paulo, morrem por ano 7.800 pessoas em decorrência de problemas relacionados à poluição. Os poluentes podem aumentar os riscos de problemas cardiovasculares, aumento dos batimentos cardíacos, elevação da pressão arterial e também dor de cabeça. Segundo os médicos, nesses casos, os riscos de um infarto ou de câncer nos pulmões aumentam cerca de 40%. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Experimente as delícias gastronômicas de Petrópolis com Hoje Tem. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.